Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Vamos começar pelo versículo 1, logo no início. Diz o seguinte, está na tela também para você acompanhar. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe... Lembra vocês que era o sumo sacerdote? Você lembra quem era o sumo sacerdote? Aqui nos tempos de Zacarias, aqui eles falavam o sumo sacerdote Josué. Era esse que era praticamente Deus aqui na terra, aquele que tinha o vínculo com Deus, aquele que falava a boca de Deus. Não era isso o sumo sacerdote? Lembra? Antes ainda do véu se rasgar, era o sumo sacerdote que tinha maior proximidade com Deus. Ele era a boca de Deus aqui na terra. Então ele aqui, você está vendo aqui que o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava o quê? A sua mão o quê? A sua mão direita, para se lhe opor. Vamos parar aqui rapidinho, que você vê que sempre Satanás vai tentar fazer o quê? Se opor, não é isso? Satanás vai sempre, o trabalho de Satanás é esse. Satanás resolveu um dia, falando bem simbolicamente, resolveu um dia se rebelar contra Deus. Então conseguiu convencer um terço dos anjos do céu a ter uma batalha com Deus, para ver quem era o mais forte. E você sabe o que aconteceu com Satanás e seus amigos, vamos dizer assim, o seu um terço que ele enganou ali, e eles vieram a sair do céu, vieram a cair do céu. E até então Satanás tenta enganar os outros para que tenham o mesmo destino. Qual destino? Se distanciar dos caminhos do Senhor. Ele tenta enganar, tenta se opor a todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E se você está tentando fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza, ele vai tentar se opor contra você. Não se iluda achando que vai ser mil maravilhas, porque não vai ser, porque ele vai tentar se opor. E vamos continuar no versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante de quem? Então nós temos quem? O sumo sacerdote Josué, aquele dos tempos de Zacarias. Ele estava então diante do anjo com as vestes o quê? Sujas. O que simboliza as vestes sujas? É quando você o quê? Está sujo de quê? De pecados, de iniquidades, de situações que te afastam do caminho do Senhor. É isso que simboliza as vestes sujas. Por isso que ele fala para o quê? Olha, vestes o quê? Limpas, né? Brancas como o quê? Como a neve. A veste tem que ser branca, limpinha, porque ele está simbolizando você o quê? Nós temos que andar em santidade com Deus. Mas você vê aqui que o sumo sacerdote até então estava vestido de vestes sujas diante do anjo. Você vê aqui o próprio sumo sacerdote. Mas você lembra que nos tempos de Jesus, o que ele mais combateu foi quem? Os fariseus, não foi? Os mestres da lei, aqueles que entendiam da lei, aqueles que estavam por dentro das Escrituras. Era o que ele mais combatia, porque essas pessoas sabem as Escrituras, conhecem a palavra, mas o quê? Elas não seguem o caminho. Elas conhecem a palavra, mas não fazem conforme a palavra de Deus. Elas seguem sempre os seus próprios caminhos. E para você ver que não é porque você pode ser obreiro, que você pode ser uma pessoa que está 10 anos na igreja, você pode ser o que for. O diabo vai sempre tentar se opor. Aí vai ter um quesito. Você está com as vestes sujas ou com as vestes limpas? Como é que você está? Vamos continuar lendo? E então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a tua cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça e lhe o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali.
E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Vamos dar uma paradinha. Olha que coisa interessante. Então, o grande sumo sacerdote, você vê que aqui ele estava do lado do anjo, estava de vestes sujas. Mas o Senhor dos exércitos sempre tem uma possibilidade para cada um de nós. Ele sempre nos dá uma chance. Você vê que ele fala assim: olha, você está com as vestes sujas, mas eu peço que tragam vestes limpas para ele. Tire primeiro aqui as vestes sujas, porque eu estou passando de ti a tua iniquidade. E é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz com cada um de nós. Quando nós estamos sujos, talvez você estava sujo antes de você vir para a igreja, você estava cheio de iniquidade antes de você estar aqui, mas a partir do momento que você aceitou Jesus, a sua vida mudou. Não foi assim que aconteceu? Você talvez estava mergulhado no pecado, nas situações erradas, nas coisas que você achava que era certo, mas quando você encontrou Jesus, você viu que as coisas são diferentes. E você começou a entender e a compreender a palavra de Deus. Mas aqui está dizendo também, o sumo sacerdote, aquele que conhecia de Gênesis a Deuteronômio, de cós salteado. Já imaginou isso? Sumo sacerdote, todas as pessoas lá, todo sacerdote tinha lá, eles tinham que conhecer de Gênesis a Deuteronômio de cor. Você poderia perguntar para ele o versículo, ele já falaria para você onde está. Então, pessoas que conheciam a lei como ninguém, de palavra, de Bíblia, para ganhar deles era difícil. Mas eles andavam como? Então não importa o que você conhece da palavra. O que importa é o que você vive da palavra. Não adianta você conhecer muito da palavra e não viver a palavra. Porque vai ser melhor você conhecer pouco da palavra e viver da palavra. E se aprofundar cada vez mais na palavra. Viver uma vida com a palavra de Deus sendo a sua luz. Porque senão a sua vida não vai fazer sentido. Você vê aqui que o próprio sumo sacerdote estava aqui, ao lado do anjo, e como é que ele estava? Sujo. Por isso Satanás estava ali se opondo contra ele. Satanás só vai ter liberdade na nossa vida quando nós estamos sujos, quando nós decidimos viver uma vida distante de Deus. Não tem como você estar limpo e você estar distante do Senhor. Quem está distante do Senhor, cada vez mais a sua distância vai trazendo impurezas para a sua vida. Quanto mais você está perto de Deus, mais sujo você vê que você está e mais limpo você quer estar. É assim que funciona uma vida baseada na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. Mas nós temos que prestar atenção, porque aqui era o próprio sumo sacerdote. Aqui ele estava aqui do lado do anjo. Mas Deus fala o seguinte: olha, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes novas. E Deus está sempre disposto a fazer isso por cada um de nós. Mas nós temos que tomar a nossa decisão de tirar essas vestes sujas para começar a andar conforme a palavra de Deus. Você vê aqui que Zacarias aqui está alertando. Olha, eu vi o sumo sacerdote, olha, eu tive aqui, me mostrou o sumo sacerdote uma visão de como está esse sumo sacerdote nosso. Zacarias aqui estava numa visão. O que ele via, o maior exemplo, vamos dizer assim, de Deus na terra, que era o sumo sacerdote, estava sujo, cheio de iniquidade. E aqui Zacarias, no meio de uma visão, mostra tudo isso para o povo. Por quê? Deus está sempre disposto a nos limpar, Deus está sempre disposto a tirar essas vestes sujas e colocar umas vestes novas em você. Ele está disposto a fazer isso em cada um de nós. Se nós estamos andando por caminhos errados, você lembra do filho pródigo? Ele estava na casa do seu pai, tranquilamente, mas de um dia, resolvi, quero minha parte. Resolvi, eu quero sair. Resolvi, eu quero viver a vida como eu acho que eu devo viver. Tudo bem, você pode ir. O livre-arbítrio está aí para isso, né? A pessoa escolhe. Você escolhe o caminho que você tem que andar. Então ele decide ir.
Ele pega o dinheiro e parte. Ele começa a viver a vida do jeito que ele quer, da maneira que ele escolheu viver. Até que as coisas vão de mal a pior. Até que as coisas começam a ir cada vez mais distantes do pai dele, distantes do que ele imaginava que era o ideal. Mas até então, num delírio ali de vontade, ele foi e fez tudo o que ele deveria. E acabou com tudo. Até que ele decide voltar à casa do seu pai. Mas depois de ter passado o quê? Por uns maus bocados, né? Você lembra a história? Chegou até comer a comida que dava para quem? Os porcos. A que ponto chegou a vida daquele jovem? E quando ele resolve voltar para a casa do seu pai, o que seu pai primeiro faz com ele? Limpa, né? Lembra? Vestes novas para o meu filho, que estava perdido, mas agora foi achado. E ainda colocou um anel no seu dedo, que simbolizava o quê? Você lembra? Ele voltava a ter o respeito de novo. Ele não voltava a ser mais qualquer um, ele voltava a ter novamente o seu respeito. Porque ele estava perdido. E é assim que nós estamos às vezes. Deus tem que pegar conosco e falar assim, olha, você quer voltar? Porque você está indo pelo caminho errado. A sua vida está indo por um caminho errado. A situação que você está tomando está te levando cada vez mais para um buraco e para um chiqueiro. Para onde você quer ir? Porque Satanás vai se opor. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. E é cada um de nós, ele está como se fosse um leão faminto, né? Querendo uma presa. É assim que Satanás faz com cada um de nós. Mas se nós damos espaço para ele agir, se nós entendemos e compreendemos que o Senhor dos Exércitos é o nosso Senhor, se nós estamos sujos, nós queremos que Deus nos limpe. E você fala assim, Senhor, eu preciso de vestes novas. Você pode ter certeza que Deus vai te limpar, que Deus vai te dar vestes novas. E uma pessoa que está cheia de Deus, que está com as vestes novas, sem iniquidade, o diabo não pode fazer nada contra você. O diabo não vai poder se opor contra você. O diabo não vai poder se opor contra a sua família. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Mas nós temos que entender e compreender que a Bíblia Sagrada é assim, a palavra de Deus é assim. Você vê que ele fala, tirar essas vestes sujas. Ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestireis de vestes novas. Deus está passando hoje a sua iniquidade. As coisas que você cometeu, as coisas que você fez no passado, estão para lá. Foram jogadas no mar do esquecimento, para que você possa viver uma nova vida com Deus, uma nova vida com vestes novas. Quando você começar a entender isso, você vai saber o quão bom é estar ao lado de Deus. Quão bom é estar ao lado do Deus Altíssimo. Você vê que ele fala no versículo 6, o seguinte, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim do Senhor dos Exércitos, se andares dos meus o quê? Dos meus o quê? Caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Olha que coisa interessante. Lembra? O véu se rasgou, não rasgou? Jesus morreu por você, o véu se rasgou. Quem é o sacerdote da sua casa? É você, né? É você que traz a luz para a sua casa. Você é o sacerdote na sua casa. Se você tiver com vestes sujas, o que acontece com a sua casa? O diabo pode se opor? Pode e vai, né? Lembre-se, o diabo vai sempre se opor. Não importa se você está com vestes limpas ou vestes sujas. Ele vai sempre se opor. Mas ele só vai conseguir se opor de verdade se você estiver com vestes sujas. Se você estiver com vestes novas, o diabo não pode fazer nada contra você. A sua vida não vai acontecer nada, porque você vai estar ao lado do Senhor. Por isso que ele fala aqui, ó, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. Mas se você tem que observar que ele fala, olha, se você andares nas minhas ordenanças, se você seguir conforme a palavra de Deus, se você seguir conforme os meus estatutos, você lembra que ele falou com Josué? Lembra?
Seja forte e corajoso, mas além de ser forte e corajoso, o que ele fala? Olha, seguir aqui os meus estatutos, os meus mandamentos. Não se desvie nem da direita nem para a esquerda, mas seguir o caminho que Deus ordenou. É isso que nós temos que fazer. Porque Deus pode nos limpar, Deus pode nos transformar hoje. Mas não é só o ato de transformar, é o ato de você entender e compreender e andar no caminho do Senhor, porque é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai transformar a sua vida. O ato de você hoje, vamos supor que você estava hoje na sua casa, eu creio que você estava, então foi almoçar em algum lugar, e você hoje, quando resolveu vir na igreja, falou assim, eu vou tomar um banho, eu vou me arrumar, eu vou colocar uma roupa bonita, eu vou cheiroso, passar um perfume, passar alguma coisa, que eu vou na casa de Deus. Eu quero o quê? Pelo menos apresentável, né? Vou ir para a casa de Deus. Antigamente, não sei se ainda tem hoje, mas antigamente a pessoa pegava a melhor roupa, né? Vou pegar a melhor roupa. Antigamente, até as criancinhas, elas iam até toda arrumada para a igreja, né? Ainda mais na década de 70, 80, 90, você via aí, pegava a melhor roupa, até terno. Os homens colocavam terno, todo domingo tinha que ter terno. Mas hoje em dia não é mais isso, mas hoje em dia as pessoas continuam se vestindo bem. A pessoa pega a sua melhor roupa, a roupa que ela melhor acha que ela tem. E ela vem, ela veste, porque ela quer estar bonita, né? Apresentável diante da igreja, diante de Deus. A pessoa quer ter o melhor ali. Mas não importa alguma coisa, você estar bonito por fora, mas por dentro você está cheio de iniquidade. Lembra que Jesus falou com os sumos sacerdotes, fariseus, na época dele? Que eram como sepulcros caiados, porque era bonito por fora, coisa bonita, coisa chique por fora, mas por dentro era somente ossos secos, não tinham vida, não tinha nada. Muitos de nós, às vezes, nós estamos assim, estamos bonitos por fora, mas por dentro estamos vazios de Deus. Estamos vazios das coisas de Deus. Estamos na igreja, mas vivendo uma vida qualquer. Não a vida que Deus deixou para cada um de nós. Não a vida que Deus escolheu para cada um de nós. Nós estamos escolhendo viver uma vida qualquer. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos o abençoador. E as coisas vão acontecer desse jeito? Não tem como, né? Não tem como as coisas acontecerem desse jeito. Não tem como a sua vida progredir você pensando somente na bênção. Existe um Deus que é muito maior, que vai ser muito melhor para você do que qualquer bênção. E Deus hoje quer te limpar, Deus hoje quer te transformar, Deus hoje quer mudar a sua vida. Quer ver? Zacarias 1, volta 2 capítulos aí. Em Zacarias 1. Diz o seguinte, Zacarias 1:6. Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Olha só que coisa terrível. E eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os vossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Ele está perguntando, olha, os meus mandamentos, os meus estatutos, a minha lei, a minha palavra não chegou até vossos pais? Eles não te passaram, não? Por quê? Deus sempre nos deixou a palavra de Deus para ser o nosso manual de vida, o seu manual de vida. Deus sempre preparou uma história para cada um de nós. E isso começa de nós estarmos sempre perto de Deus e perto da palavra, seguindo as Escrituras Sagradas. Se nós decidirmos hoje entender e compreender, você vê que ele fala, olha, as minhas palavras, os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, a minha palavra está aí. Eu mandei através de todos os meus profetas, mandei por eles, e cadê? O que você fez com isso? O que você fez com a palavra que todos os dias você vem no domingo e escuta? O que nós temos feito? O que nós temos feito quanto a isso? Nós chegamos aqui todo domingo bonitinho,
com a sua melhor roupa, né? Chegamos aqui todo bonitinho, mas você escuta uma palavra e você fala assim, nossa, essa palavra está me ajudando. Essa palavra é bênção. Olha, o pastor hoje pregou, não importa quem seja o pastor, mas o pastor hoje pregou e foi uma bênção. Deus falou fortemente comigo. Muito bem, que bom, glória a Deus por causa disso, né? É maravilhoso. Mas o que você tem feito com ela? Porque às vezes você escuta a palavra no domingo, mas na segunda-feira você já está andando por caminhos errados. Você já deixou aquilo que Deus entregou para você, que era para você mudar, para você ser transformado, para você ser uma pessoa melhor, para você ser alguém melhor, mas a palavra entrou no ouvido e saiu no outro, né? É isso que as mães falam, não é? Para as crianças, eu escutei muito isso. Parece que entrou no ouvido e saiu no outro, não adiantou de nada falar com ele. Mas é assim que nós estamos às vezes. Como aquelas crianças que o pai fala uma coisa, você escuta, mas não obedece. Nós estamos escutando, mas nós não estamos fazendo conforme a vontade de Deus. Nós não estamos seguindo. E quando você não segue a palavra de Deus, pensa que a sua vida é uma parede grande de concreto. E Deus está ali com você. Mas a sua proteção é a palavra de Deus. Mas quando você começa a deixar a palavra de Deus de lado, para de cuidar da palavra de Deus, aquela parede que estava ali te sustentando, o diabo começa a tentar se opor. Mas é você mesmo que está prejudicando aquela parede. Você mesmo, quando você começa a deixar a palavra de Deus de lado, é como se você estivesse pegando uma pedra, uma grande pedra, e tacando naquela parede. Ela vai cada vez mais balançando, ela cada vez mais vai trincando. Por quê? Nós mesmos estamos dando situações para o diabo se aproveitar e se opor contra nós. Até que começa a ter rachaduras. As próprias rachaduras, quem foi que fez? Foi nós mesmos. Porque Deus quer sempre nos proteger, Deus quer sempre estar com cada um de nós, mas é nós que estamos dando legalidade para o diabo agir na nossa vida. Nós damos legalidade, nós aceitamos aquela situação, não diretamente, porque eu creio que ninguém quer que o diabo age na sua vida. Você quer? Ou não? Eu creio que você não quer, né? Você não quer deixar o diabo agir na sua vida. Mas quando Deus coloca ali uma parede, e você mesmo tenta derrubar aquela parede diretamente, porque ninguém quer deixar o diabo agir, mas quando você não segue os caminhos do Senhor, você está deixando quem agir? O diabo. Quando você não está seguindo os caminhos que Deus planejou para você, você está dando quem? Força para quem? Para o diabo agir na sua vida. Você não está deixando ele se opor e prevalecer contra você. Você não quer, mas você está deixando. Você não se mantém contra o Satanás. Satanás não pode agir na sua vida, porque quando você está com Deus, as suas vestes estão limpas, você está forte com Deus, Satanás não pode agir na sua vida. E ele não vai agir. Ele pode tentar, lembra? Mas ele não vai agir, ele não vai conseguir. Se você colocar os seus caminhos no Senhor, sei que ele fala aqui, olha, as minhas palavras e meus estatutos que eu mandei para os profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais, porque era obrigação dos pais fazer o quê? Passar para os filhos, não era? Era obrigação dos pais passar para os filhos. Era obrigação das pessoas, de você, dos mais velhos, ensinar aos outros os caminhos do Senhor. Ensinar os verdadeiros caminhos. Você tem ensinado os verdadeiros caminhos na sua casa? Porque, lembra? O sumo sacerdote comandava tudo. O véu se rasgou e agora o sacerdote da sua casa é você. Como é que está a sua vida? Você tem sido exemplo para os seus? Você tem sido exemplo, fala assim, não, olha, o João ali, a Maria, o José, ele é de Deus, viu? Olha, eu vou falar para você. Antigamente tinha até isso, né? Falava assim, a mulher do coque, né? A mulher do coque é dali, não mexe com ela não, que ela olha, as coisas acontecem. Não tinha isso antigamente?
Hoje em dia foi se perdendo um pouco dessas coisas. Mas antigamente tinha isso. Porque as pessoas falavam assim, olha, ela é de Deus. Ela foi para a igreja, se converteu mesmo, aquela mulher ali, olha, aquele homem é santo, ele é de Deus. A sua família te vê desse jeito? As pessoas que estão ao redor de você, no seu convívio, te vê desse jeito? Fala assim, nossa, não, o João, a Maria, olha, ele até pede oração para você, porque sabe que você é uma pessoa de Deus. As pessoas estão vendo isso em você? Lembra, você é a luz da sua casa. Você é a luz aonde o ambiente é cheio de trevas. É a sua luz. É a sua luz que tem que brilhar. Se as suas vestes estão sujas, a sua luz não brilha. Você está sujo. Mas hoje tem uma coisa para te dizer. Deus hoje vai tirar suas vestes sujas. E Ele está tirando. E vai colocar vestes novas, vestes limpas. E a partir de hoje sua vida não será mais a mesma, será diferente. Porque Deus quer mudar a sua vida. Deus não quer que você siga por uns caminhos que você acha que é correto, mas Ele tem os seus estatutos. Ele tem a sua própria vontade para você. Siga as vontades de Deus, a vontade de Deus é melhor para você. Mas siga. Deixe Deus cuidar da sua vida. Deixe Deus te transformar. Você vê que ali em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, abre aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Já vou terminar. Tiago 1. Já acharam? Tiago 1, 19. Diz o seguinte: sabeis isto, meus amados, o quê? Irmãos. Mas todo homem seja pronto para o quê? Para o quê? Ouvir. Tardio para falar e tardio para o quê? Se irar. Olha que coisa interessante. Se você já estava com raiva do pastor por causa da mensagem, Deus já está falando com você já. Olha, seja tardio para se irar. Porque às vezes a pessoa vem na igreja querendo bênção, né? Ela quer somente vencer. Mas você vai vencer se você seguir a palavra de Deus. Não tem erro. Se você segue a palavra de Deus e está com as vestes limpas, você vence. Não tem por onde correr. Mas às vezes a pessoa quer só o vencer, né? Mas diz o seguinte, olha, seja pronto para ouvir. Hoje Deus está te falando uma mensagem que vai mudar a sua vida. Deus hoje está te falando uma mensagem que vai transformar a sua vida. Deus hoje está te dando uma mensagem que vai mudar totalmente a sua vida. Que você que está hoje perdido, você será achado. Mas ele fala o seguinte, olha, seja pronto para ouvir. Porque muitas pessoas não gostam de ouvir. Lembra que eu falei do menino? Quando era criança, que ouvia, entrou no ouvido, saiu no outro. Porque as pessoas não querem ouvir. E não querem ouvir ainda mais a palavra de Deus. As pessoas não querem isso. As pessoas não querem seguir o caminho do Senhor. Elas não estão prontas para ouvir, elas não querem ouvir. Elas querem seguir os seus próprios caminhos. Elas querem descobrir suas próprias coisas. Mas quando chega lá na frente, elas perguntam, por que Deus deixou acontecer? Mas você não ouviu? Lembra que nós estávamos lendo em Zacarias 1? Cadê o que eu falei por meio dos meus profetas? Os seus pais não passaram? Por quê? Nós estamos sempre ouvindo a palavra de Deus. Mas você está aceitando a palavra de Deus na sua vida? Conforme eu falei, você vem aqui no domingo com a sua melhor roupa, bonitinho, legal. Mas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, em todos os dias da sua vida, a luz tem brilhado com você, as suas vestes estão limpas, ou como é que você está? Ou como diz o pastor Alberto, como é que você está?
Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Por isso que ele fala, ó, tardio para falar, tardio para se irar. Porque muitas pessoas só chegam com as desculpas, só chegam já falando, não, mas é porque isso, é porque aquilo, não, mas olha, não quer nem ouvir o que você tem a dizer, ela só quer somente falar. Eu tenho certeza que você que é mãe ou pai, você já foi corrigir o seu filho, e já chegou falando um monte de desculpa para você, não já? Já aconteceu isso ou não já? Porque a pessoa já chegará querendo se desculpar, né? Não, que aconteceu isso, é porque foi fulano, é porque foi aquilo, não, mas não foi bem assim. Você nem falou nada ainda, mas já está falando, né? Porque a pessoa quer falar. Mas na verdade ela tem que fazer o quê? Ouvir. Seja tardio no falar. Esteja pronto, com o coração aberto para ouvir. E ouvir quem? A voz de Deus falar com você. Que Deus fala com você. Porque Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua história, a sua casa, a sua família. Você é luz na sua casa. Você é sacerdote de Deus na sua casa. Aonde a voz do pastor não chega, a sua voz chega, você está lá. Só que, se fosse um pastor aqui cheio de coisas ruins, cheio de iniquidades, você estaria aqui para ouvir? Sim ou não? Não, né? E na sua casa? Sua família está pronta para te ouvir? Você é exemplo na sua casa? Você tem luz de Deus na sua casa? Você pode chegar lá e falar assim da palavra de Deus que todo mundo vai saber. Não, ela é de Deus. Porque você também pode fazer. Você tem que fazer. Você é luz. Leve a palavra de Deus para os seus. Se você está sujo, fala, não, eu estou sujo. Mas hoje Deus vai te limpar e vai te transformar. E começa a partir de hoje ser luz na sua casa. Comece a partir de hoje a ser uma vida diferente. Deus quer te transformar. Deus quer fazer de você uma pessoa cada vez melhor. Achegai-vos, pois, a Deus, Ele também chegará a vós. Quando você se achega a Deus, quando você decide estar cada vez mais próximo de Deus, o que Deus faz? Deus está também cada vez mais próximo de você. Cada vez mais próximo. Mas é sua decisão. Você chega mais próximo e Ele se achega, ou você cada vez mais longe e Ele está cada vez mais longe de você. E quem vai se opor a você? Satanás. Ele vai se opor. E ele vai conseguir vencer. Porque Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Não deu? Deu ou não deu? Você lembra que Jesus falou? Seus discípulos, olha, Deus deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, em toda praga, tudo aquilo que tiver de errado, você vai lá e faça. Mas você faz quando você está cheio de quê? De Deus, cheio do poder. Se nós estamos sujos, estamos cheios do poder? Não. Mas quando você está limpo, é como um filho pródigo. Lembra que eu falei para você? Trocou as vestes, colocou o anel no seu dedo de volta e ele voltou a ser o que era antes. Ele voltou a ser as coisas que ele fazia antes. Não importava mais a recompensa, não importava mais o que ele tinha ganhado, o dinheiro que ele tinha gastado, não importava mais nada daquilo. O que importava é que ele estava de volta. Você lembra, o filho mais velho foi até perguntar para o pai, questionar o pai, mas você aceitou, ele foi, pegou o dinheiro, ele gastou tudo o que ele queria, mas importava? Não importa o que você fez antes de vir para a igreja. Não importa mais nada, o que importa agora é o que você vai escolher quando você sair daqui da igreja hoje. Como é que vai estar a sua vida? Vestes limpas ou vestes sujas? Se você escolher hoje tirar essas vestes sujas e colocar as vestes limpas, ou você está com as vestes limpas e quer mantê-las limpas, é a melhor decisão que você vai poder tomar. Deus vai te abençoar muitíssimo. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a sua casa. Deus quer transformar você. Para nós terminarmos lá em João capítulo 15, agora eu vou terminar.
João 15. João capítulo 15. Versículo 3 diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Jesus está dizendo: olha, você já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Você já está limpo hoje, se a palavra de Deus falou com você e você decidiu hoje dar ouvidos para ela. Você já está limpo se você entendeu que hoje é o seu dia de mudança, dia de transformação. Vós já está limpos pela palavra. A palavra de Deus te liberta. A palavra de Deus te transforma. E a palavra de Deus te limpa. Ela tira as vestes sujas e coloca as vestes novas. E é isso que Deus quer para cada um de nós hoje. Que nós possamos entender e dar ouvidos à voz de Deus. Dar ouvido às coisas que Deus tem falado para cada um de nós. E que nós possamos não somente pegar aquela palavra, entrou no ouvido, saiu no outro. Não. Mas que nós possamos ouvir e obedecer a palavra de Deus no nosso coração. Que Deus vai te transformar, Deus vai te mudar, Deus vai fazer de você uma nova pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa ainda mais perto, mais próxima. Lembra? Achegai-vos, pois, a mim, e eu achegarei a vós. Queira buscar mais de Deus. Mas para estar perto de Deus, você precisa estar com as vestes limpas. E Deus vai chegar perto de você. Amém?